Não é novidade para ninguém que o mercado de SUVs compactos é extremamente competitivo e quando o assunto é vender mais, o Chevrolet Tracker quer começar a roubar espaço de concorrentes como Volkswagen T-Cross e Fiat Pulse. Essa aqui é a versão 2026 e eu vou contar para você as mudanças pontuais que aconteceram para atualizar o modelo. Quando eu falo mudanças pontuais, significa que a Chevrolet fez com o Tracker a mesma coisa com a Spin e com a S10, ou seja, o modelo foi renovado, foi atualizado para torná-lo mais moderno para a linha 2026. A primeira delas, vocês estão vendo aqui em primeiro plano, é essa frente nova, com esses detalhes em grade tipo favo de mel que ficou bem bacana. E outro aqui, ó, faróis Full LED que equipam agora a Tracker e deixam esse visual bastante renovado. Vocês estão vendo aqui, esse trata-se do modelo Premier, ou seja, é um modelo topo de linha, mas não exatamente o topo de linha, a gente vai entrar nesse detalhe mais para frente. Mas outro detalhe interessante, novo modelo de rodas aqui, aro 17, com a medida 215/55. Segundo a marca, eles trocaram o fornecedor do pneu, então o carro está mais macio por essa questão. Além de outras atualizações a respeito de rodagem e de conforto no interior, que deixaram o rodar bem mais macio. Fechando o exterior, a última grande novidade é essa aqui, lanternas cristais, que tem um visual até bastante retrô, o pessoal dos anos 2000 vai lembrar disso bastante, mas que ficou bem harmonioso para o carro e trouxe um visual mais atualizado. Agora eu vou mostrar para você o que mudou lá dentro do novo Tracker. Como não poderia deixar de ser, afinal de contas, esta é a avaliação de um SUV compacto, muito importa quem vai aqui atrás. Como vocês podem ver, eu tenho um pouco mais de um palmo para a cabeça, então eu tenho algum espaço considerável aqui. O modelo tem teto solar panorâmico, que é uma coisa que a concorrência está começando a investir agora. Espaço para as pernas, o banco está para a minha posição. Eu tenho bastante espaço, os joelhos estão bem posicionados. E muda também essa padronagem, que está mais evidente lá na frente, mas aqui na versão Premier tem esse tom um pouco bege, um pouco cinza mesclado com um preto, que ficou bem bacana. Já aqui na frente, a situação também é diferente. Aqui as mudanças no Tracker foram bem mais assim efetivas, digamos assim. Eu vou ligar o carro, vou pedir desculpas a vocês porque ele vai apitar porque a porta está aberta, o rapaz está filmando, mas a principal mudança que chama a atenção aqui é um novo painel digital que recebeu a mesma telinha da Spin e da S10 e está bem focada ali no motorista, mas ela é um pouco simplista na minha opinião. Mas ela tem um visual que harmoniza com a nova central multimídia, que se você olhar de certo ângulo parece até que elas são interligadas, mas de fato não são. A padronagem dos bancos, como eu já falei ali atrás, mudou, você tem esse tecido aqui, que é um soft touch, que é bem bacana. Na versão RS, que a gente já vai conferir, ela muda completamente, vocês vão ver. Mas aqui na Premier ela tem esse tom um pouco mais claro, digamos assim, que contrasta com os outros plásticos do carro, coisa que não dá para fugir, né? Infelizmente. Aqui o ar digital, os botões são todos à mão, transmissãozinha automática, tá tudo aqui. E inclusive lugar para colocar o telefone para carregar. No geral, a empunhadura do volante é boa, a posição é boa. Como eu falei no teste rodando, que vocês vão ver daqui a pouco, você consegue ver bem o que está acontecendo na sua frente. O carro é bem permissivo quanto a você resolver pontos cegos. E no geral, a condução é o que vocês vão ver agora. Então, pessoal, falando sobre mudanças no novo Tracker, a gente está dando uma voltinha curta aqui no carro, depois de já ter feito um trecho de estrada com ele, vindo de Confins até Ouro Preto. A gente pegou um trecho de serra, a gente pegou estrada também, e a gente teve tempo suficiente para avaliar como anda o SUV compacto da GM. Quando a gente fala de novo carro, a gente está falando de mudanças que teriam que ter sido feitas para tornar a dirigibilidade do carro melhorada, e é justamente isso que aconteceu. No caso do Tracker aqui, a gente está falando de mudanças pontuais, mas ao mesmo tempo importantes, como por exemplo mudanças na suspensão. A suspensão foi recalibrada. Segundo a montadora, a gente trocou também um fornecedor de pneus, né? Então tudo que foi feito para o carro poder ter um comportamento dinâmico mais macio, mais melhorar a dinâmica, né? Melhorar
o viver, o uso do carro foi feito. Então, assim, tudo isso converge para que o carro se porte de maneira mais dócil no uso urbano, né? E é justamente o que a gente tem para relatar com o carro. Eu estou aqui na versão RS, a versão esportiva, né, do modelo, ou melhor dizendo, esportivada. E tudo que a gente tem aqui é de melhoria basicamente estética, exceto pelos bancos, que ganharam uma densidade maior, então estão mais macios, melhores de se portar. E de fato isso é um ganho considerável quando o assunto é poder trafegar com ele em trajetos mais longos. A direção, eu achei a direção elétrica mais macia quando você está em perímetros urbanos, fazendo movimentos assim mais curtos, ou até mesmo parado para manobrar o carro, ficou bem mais fácil. Eu acho isso bem bacana e isso precisa ser considerado. No que diz respeito à cavalaria, a gente está falando de um conjunto 1.2 turbo, eu estou na versão RS, e também a Premier tem a versão 1.2, ou seja, a gente está falando de motor tricilíndrico com 141 cavalos no etanol e 22,9 metro-quilograma-força de torque. Então, o carro tem uma resposta legal, só que a minha única crítica fica sobre o delay do acelerador, que em momentos e respostas assim, que precisava exigir um pouco mais do conjunto motor e câmbio, eu senti o acelerador um pouquinho mais amarrado. Mas acredito também que isso seja por uma questão de calibração de câmbio e também pelo fato de que o carro tem que responder às novas normas do Proconv, que é o Programa de Emissões Brasileiro. Então o carro tem que tornar-se mais adequado ao tanto de emissões que ele faz, né? Então isso tem sim a sua carga direta na forma como o veículo se porta. Fora isso, é uma experiência bastante agradável. Você vê que o carro tem teto solar panorâmico. Tudo no geral é bem feito, bem trabalhado, e o carro se porta de maneira bem satisfatória. No mais, a gente pode dizer que a forma como o modelo se porta é bem interessante. Afinal de contas, a gente está lidando com um SUV que é rival direto do Fiat Pulse, rival direto do Volkswagen T-Cross, e quer voltar a tomar de assalto esse público e até poder evocar o que a marca diz que é o modelo que mais vende na América Latina no segmento. Então, essas mudanças específicas foram feitas não só para garantir uma vida útil maior para a linha 2026 do Tracker, que agora também ganhou a versão 100 anos, mas também tornam o uso do carro adequado para as demandas do público. E isso é o ponto primordial se a Chevrolet quiser continuar vendendo esse carro por mais tempo. O que pode ser dito assim de adicional a respeito do Tracker é que a manobrabilidade ficou bem boa por conta da calibração da direção elétrica, o rodar do carro está bem mais macio, a forma como ele se porta diante dos ruídos, realmente, o carro parece que me ficou mais silencioso. E olha que a gente está falando do motor tricilíndrico, então por natureza ele é mais barulhento, mas aqui não, o carro se tornou um ambiente legal de se estar. Não há muita reclamação, não há muito ruído externo, a dirigibilidade é boa. O único pecado do Tracker, na minha opinião, é o delay do acelerador. Você vê que ele demora um pouco para agir, mas imagino que por causa do conjunto motor e câmbio. Como não poderia deixar de ser, o Tracker novo não veio sozinho. Essa aqui que vocês estão vendo é a versão RS, a versão esportivada do modelo, que tem como principais destaques os logotipos em preto. Você vai ver essa grade aqui como se fosse um black piano, né? Uma coisa mais iluminada. E o que chama a atenção, diferente da Premier, é um novo jogo de rodas que tem um visual um pouquinho mais filetado, um pouquinho mais esportivo, para dar a principal diferença do carro. Mas a principal diferença do modelo não está aqui fora, está aqui dentro, eu te mostro. Diferente da versão Premier, a RS se destaca por ter uma atitude mais esportiva, algo que fica muito evidente com esses apliques em vermelho, tanto no painel aqui, nesse soft touch com as costuras, que vai até a saída de ar, o logotipo preto no volante, fazendo referência à frente e à traseira, e esse tecido vermelho que se estica aqui pelas portas e também pelos bancos. Na minha opinião, isso ficou um tanto espalhafatoso,
mas uma escolha que remete muito aos Gol GTI dos anos 90, 16 válvulas, o pessoal da antiga vai saber. Eu imagino que a intenção da GM seja deixar evidente que se trata de uma versão esportiva, ou melhor dizendo, esportivada, diferenciando da Premier, da LT e das demais versões. E essas são as novidades que você viu comigo a respeito do novo GM Tracker 2026. Você acha que esse carro é capaz de bater os concorrentes na categoria de SUV compacto? Deixa aqui nos comentários. Eu sou Rodrigo Tavares, repórter aqui do JC, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!